Fala galera, beleza? Bora resolver agora a questão 25 da prova de matemática do vestibular da UCA 2022.1. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá! Qual a condição necessária e suficiente para que a solução do sistema linear x menos 5y igual a A, 3x mais ky igual a B seja um par de inteiros, quaisquer que sejam A e B inteiros? Galera, questão sobre sistemas lineares, tá certo? Que a gente vai utilizar a regra de Cramer para resolver. Questão, eu diria, bem interessante, mas que ela traz uma dificuldade, porque como já no Enem não aparece regra de Cramer, ficou meio que um assunto esquecido por aí, tá certo? Então, não é um assunto difícil, a regra de Cramer, mas para determinados sistemas lineares acaba sendo muito trabalhoso, porque a gente tem que calcular muitos determinantes, tá bom? Para aqui, como a gente está trabalhando com um sistema linear 2 por 2, não tem problema, né? O sistema linear de duas incógnitas e a gente tem duas equações. Então não vai ser trabalhoso, certo? Mas para sistemas de 3, 4 e 4, aí já começa a ficar muito trabalhoso pelo número de determinantes que a gente tem que calcular, certo? Então, a gente vai passar uma revisãozinha rapidinha de como a gente calcula uma solução de um sistema pela regra de Cramer, tá? E vai utilizar para resolver essa questão. Então vamos lá. Na regra de Cramer, pessoal, a gente tem o seguinte, a gente tem que a solução x aqui no caso, ela é dada por determinante x sobre o dzão. E o y, ele vai ser dado por dy sobre dzão, certo? Agora, quem é que é cada um desses? Galera, o dzão vai ser o determinante, certo? Deixa eu colocar aqui. O dzão vai ser o determinante, que ele vai ser formado por pelos coeficientes das incógnitas, certo? O dx vai ser o determinante, certo? Formado quando a gente troca o coeficiente do x, certo? Pelo termo independente que está aqui do lado da igualdade, tá? Formado pelos termos independentes e incógnitas. E o dy vai ser o det, mesma coisa do x. Só que no dy a gente vai trocar os coeficientes do y pelo termo independente aqui do outro lado, tá? Então, formado pelos termos independentes e incógnitas. Então, vamos lá. Vamos calcular quem é o dzão primeiro, certo? Calculando o determinante das incógnitas. O dzão, vou colocar um pouco aqui mais abaixo. O meu dzão, ele vai ser igual... Opa. Ora, o determinante formado pelos coeficientes das incógnitas, tá bom? Então, ó, quem é esse coeficiente aqui? 1. Quem é o meu coeficiente aqui embaixo? 3. Quem é o meu coeficiente aqui do y? Menos 5. E quem é o meu coeficiente aqui do y? Ele é k, beleza? Então, resolvendo esse determinante, eu vou ter o quê? Da esquerda para a direita, não troca sinal k. Da direita para a esquerda aqui, menos 5 vezes 3, menos 15, mas aqui a gente vai trocar o sinal, mais 15, beleza? Então, vamos ver agora quem é o meu dx. No meu dx, pessoal, eu vou ter que é o determinante formado por quem? Quando eu troco, não é os coeficientes do x, pelos meus termos independentes aqui, tá certo? Eu troco o x, no caso, pelos coeficientes aqui, pelo termo independente, então eu vou ter que na posição aqui de cima eu vou ter a, certo? E aqui embaixo eu vou ter 3 vezes a, não é? Já que eu vou trocar o x por b, 3 vezes b no caso, certo? Então,
3 vezes B. Aqui, pessoal, eu vou ter o repeteco, certo? Eu vou simplesmente repetir menos 5 e K, já que eu não vou trocar esses meus elementos aqui, porque eles estão acompanhando o x e a gente estão acompanhando o y e a gente está calculando o dx. Então, aqui, pessoal, o meu determinante vai ser ó, A vezes K mais 15B. Esse vai ser o meu dx. Agora, vamos para o dy. No meu dy, eu vou trocar o y pelos termos independentes, certo? O a e o b aqui. Então, calculando o determinante, quem está com x a gente vai repetir normalmente, 1 e 3. E o y eu vou trocar pelos termos independentes. Então, menos 5 vezes o y, que vai ser a agora, menos 5a. E aqui eu vou trocar o y por b, então eu vou ter kb, certo? Então, o meu determinante aqui, o meu dy, ele vai ser igual a 1 vezes kb, não é? O bk, tanto faz. E aqui, menos 5a vezes 3, vai vir para cá com o sinal trocado, 15a. Então, pessoal, a gente já está de posse dos 3 determinantes que a gente precisa. A gente precisa de desão, certo? Determinante das incógnitas. A gente precisa de dx, que é o meu determinante quando eu troco o x pelos termos independentes. E eu tenho o meu dy, que é quando eu troco o y pelos termos independentes. A gente notou aqui também, certo? Então, agora a gente vai para a parte onde a gente calcula cada um desses aqui, certo? Então, o meu x, ele é igual a dx sobre dzão, que vai ser igual a quem? Olhando aqui quem é o meu dx é AK mais 15b. Então, AK mais 15b. E o meu dzão, quem é o meu dzão? O meu dzão é K mais 15. Eu vou colocar aqui do lado, pessoal, também, o meu y. O meu y, ele é igual a dy sobre dzão. Isso aqui vai ser igual a... Quem é que é dy? A gente viu ali em cima, dy é bk mais 15a. E o meu dzão, K mais 15. Pessoal, então o que a gente vai fazer agora é analisar esses dois resultados, né? Eu quero saber, a questão que é que a gente saiba um valor de K para que o x e o y eles sejam sempre inteiros, tá certo? Qualquer valor que eu colocar, eles vão ser inteiros, já que o A é inteiro e o B é inteiro, tá? Então, prestem atenção como vai ser o nosso pensamento. Eu sei, pessoal, que o A, certo? Ele é inteiro. Ele é um número inteiro, tá? E eu sei que o B também é um número inteiro. Né? Eu sei que o B é inteiro, vou colocar aqui. E eu sei que o A é um número inteiro. Então, presta atenção. A gente vai analisar, basicamente, essa partezinha aqui, o K mais 15. Eu vou colocar aqui em verde. Tá? A gente vai analisar o K mais 15. Vou trazer ele para cá. K mais 15. Pessoal, agora é o seguinte. Eu quero um número para cá. E quando eu substituir aqui, vai me garantir que toda essa fração, ela sempre vai ser uma fração inteira. Certo? O resultado que vai aparecer ali vai ser um número inteiro. Presta atenção. Se, por acaso, se eu substituir o K, por exemplo, na verdade eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar em K mais 15. Se todo esse número aqui, certo? Tudo isso aqui, todo esse número, ele for igual a 2, se isso aqui for igual a 2, tem como eu garantir que essa fração, certo? Eu vou colocar o 2 até aqui embaixo. Tem como eu garantir que essa fração sempre vai ser um número inteiro? Não tem como garantir, pessoal, porque qualquer número ímpar que eu colocar aqui em cima, ó, ímpar,
eu vou ter um número quebrado, né? Por exemplo, sei lá, 9 sobre 2, eu vou ter 4,5, e 4,5 não é um número inteiro, não é? Lembrar que o conjunto dos números inteiros é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivamente, né, até o fim, e também formado por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, pela parte negativa também, tá bom? Tem gente que considera o zero inteiro, tá bom? Então, o conjunto pode ser também a partir do zero, dependendo da sua visão, tá? Mas o que eu quero dizer é que o conjunto dos números inteiros é do 1 até o infinito e do menos 1 até o infinito negativo. Então, 4,5 não pertence, certo? Então, se eu tenho um número ímpar em cima e embaixo 2, esse número já não é inteiro, não tem como eu garantir. Da mesma forma que se eu tiver, por exemplo, o número 3 aqui, certo? É possível que eu tenha 7 aqui em cima, ou é possível que eu tenha, sei lá, 11. Então, também não tem como garantir que eu terei um número inteiro, tá certo? No resultado da minha fração. E eu quero garantir que isso seja um número inteiro sempre. Então, de que forma eu posso garantir? A gente vai ter duas formas de garantir isso. A gente vai garantir que uma fração ela vai ser um número inteiro quando eu tiver menos 1 aqui embaixo ou quando eu tiver 1. Porque se aqui em cima eu tenho 9, o resultado é menos 9, é um número inteiro. Se aqui em cima eu tenho menos 10, por exemplo, o resultado é 10, eu tenho um número inteiro. Se aqui é menos 45, por exemplo, 45, eu tenho um número inteiro. Se aqui eu tenho, sei lá, mais 1001, o resultado daqui vai ser menos 1001, que também é um número inteiro. Então, sempre que eu tiver aqui no denominador da minha fração menos 1, eu vou ter um número inteiro, certo? No resultado da minha fração. Já aqui em cima também vai ser um número inteiro, porque eu estou garantindo que o A é inteiro, eu estou garantindo que o B é inteiro e o K vai ser um número inteiro também. Então, tudo é inteiro, embaixo vai ser menos 1 a 1, então a gente vai ter um número inteiro. Aqui o 1 também é a mesma coisa, pessoal. Se eu colocar 10, eu vou ter um número inteiro como resultado. Se eu colocar menos 5, eu vou ter um número inteiro como resultado. Então, eu estou procurando, certo? Valores que K mais 5 ele tem que ser ou 1 ou ele tem que ser menos 1. Então, vamos lá. Se o K mais 15 é igual a 1, eu vou ter que o K vai ser igual a 1 menos 15. Então, o meu K vai ser igual a menos 14. Só que a gente viu que eu também posso ter o K mais 15 igual a menos 1. E aí, eu vou ter que o K é igual a menos 1 menos 15. O K é igual a menos 16, tá? Então, essas são as minhas duas possibilidades. Então, sempre que o K ele for menos 14 ou ele for menos 16, está garantido para mim que o x e o y eles serão um par de números inteiros, tá bom? Justamente porque aqui embaixo a gente vai ficar com 1 ou menos 1, como a gente já viu, certo? E em cima a gente tem que o A é inteiro, porque a questão disse que ele era inteiro. A gente tem que o B é inteiro, porque a questão disse que ele era inteiro. Então, o K também vai ser inteiro, né? Que já que o K vai ser menos 14 ou menos 16, que são números inteiros. Então, um número inteiro multiplicado por um número inteiro, a gente vai ter um número inteiro. Aqui em cima, a gente vai ter que 15 é um número inteiro, multiplicado por B, que é um número inteiro que foi dado pela questão, vai ser um número inteiro. E a soma de dois números inteiros também vai ser um número inteiro. E como embaixo vai ficar 1 ou menos 1, a gente vai garantir que essa fração aqui, dx sobre dzão, que vai ser igual a x, vai ser um número inteiro. Tá bom? Da mesma forma, desse lado aqui, a gente vai poder garantir que a fração dy sobre dzão vai ser um número inteiro. Pessoal, eu sei que às vezes isso pode ser difícil de compreender, mas eu peço que vocês assistam, reassistam esse vídeo várias vezes até você entender essa sacada. Deem uma estudada também em conjuntos, tá? Conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais e irracionais, tá? Porque isso é extremamente importante na resolução de questões de vestibulares que eles são trabalhados dessa forma mais tradicionais, vestibulares do estilo pré-ENEM, tá bom? Então, se não ficou compreendido alguma coisa, deixa aí nos comentários a sua dúvida que eu respondo assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima questão. Antes, deixa eu marcar lá o nosso gabarito, tá? Beleza? Resposta letra A é, o K pode ser 14 ou o K pode ser menos 16. Então, valeu, galera. Até a próxima questão.